justiça gratuita é um direito fundamental para garantir que todas as pessoas sem condição financeira tenham acesso à justiça. No artigo 5º de hoje, vamos falar sobre esta ferramenta vital para construir uma sociedade mais justa e inclusiva. Antes de começar, vamos ver o que diz a nossa Constituição sobre o tema. A Carta Magna diz que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. E para falar sobre esse tema, eu recebo Antônio Suxberger, promotor de Justiça do Distrito Federal e Territórios, e Daniel Villanova, que é advogado especialista em Direito Constitucional. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no artigo 5º. Doutor Daniel, já vamos começar explicando. Justiça gratuita é um direito fundamental, né? É um direito fundamental. A primeira coisa que precisa dizer é que, apesar da ideia de gratuidade, isso tem um custo, Então, o que a gente está falando aqui é do Estado brasileiro subsidiando o acesso à justiça brasileira. Esse acesso, ele tem múltiplas dimensões, que no decorrer do programa a gente pode desdobrar mais, mas basicamente é um direito fundamental que tem limitações de acordo com o segmento da justiça que a gente estiver falando, e basicamente é uma medida fundamental para que o jurisdicionado, o cidadão, tenha acesso e possa materializar os seus direitos para além da sua condição econômica. Então é uma medida de equalização e de justiça social, que é um dos princípios da Constituição de 88. Existe diferença, doutor Suxberger, entre justiça gratuita e assistência jurídica gratuita? Parece que sim, porque quando a Constituição assegura esse acesso à justiça, de nada adiantaria se não houvesse igualmente uma instrumentalização de como esse acesso acontece. Então, a gratuidade da justiça, que é a ausência de imposição de ônus ou custos financeiros àquele que eventualmente venha a litigar, ele não se confunde com a possibilidade institucional de assegurar a essa pessoa a figura do advogado, da assistência jurídica, da assistência judiciária e outras figuras. Então, o sentido previsto no artigo 5º de gratuidade de justiça e se assegurar igualmente o acesso ao jurisdicionado, independentemente da situação financeira que ele apresente, é institucionalizado mais à frente na Constituição, quando a Constituição menciona a Defensoria Pública. Ou seja, uma garantia institucional para a fruição do direito de você acessar a jurisdição, acessar a justiça, independentemente da situação financeira que você ostente. Então, são sentidos que se complementam. E quem tem direito tanto à justiça gratuita quanto à assistência judiciária gratuita? Então, a gratuidade da justiça ela é algo deferida pela própria autoridade judicial. A pessoa pleiteia ao juiz que ele seja afastado dessa cobrança de custas prévias e pagamentos, mas a assistência judiciária, ou seja, a instituição Estado outorgando a essa pessoa hipossuficiente a presença de um defensor, de um advogado que venha a intermediar os seus direitos, essa quem concede a própria Defensoria Pública. E o faz no exercício da independência funcional do membro da carreira da Defensoria Pública. Então, o regime legal da prestação da assistência judiciária, ela é estabelecida na Lei Complementar 80 de 1994, que é a Lei da Defensoria Pública da União e dos Estados. Ao passo que todo e qualquer jurisdicionado, ainda que patrocinado por um advogado particular, pode pleitear da Justiça que lhe seja concedida a gratuidade da Justiça. E quem tem acesso a esse benefício, doutor Villanova, pode ter que pagar alguma coisa ao final? É possível sim. Levou-se um tempo para que houvesse a institucionalização das defensorias públicas no Brasil. Na verdade, o que se assegura é o acesso à justiça e não necessariamente o acesso ao judiciário. Então, quer dizer, qualquer pleito relacionado à proteção, defesa de direitos com relação à população mais vulnerável economicamente poderia ser acessada. A outra dimensão é essa complementaridade, que é a partir do momento que um processo é levado ao judiciário, para que se torne menos oneroso o custo e o suporte relacionado a esse processo, uma vez que, a depender da natureza do caso, isso vai envolver, por exemplo, perícia, custos, emolumentos e taxas de cartórios, selo, às vezes depósito recursal. Então, o que acontece é que essa medida ela é assegurada em abstrato para todos os cidadãos e cidadãs, inclusive para pessoas jurídicas, há de se frisar isso. É importante falar também, né? Porque ela é assegurada amplamente, mas a maneira pela qual a assistência jurídica gratuita ela é viabilizada, ela precisa passar por algum crivo que é o da comprovação. E aí eu gostaria só de destacar
que o novo Código de Processo Civil trouxe algumas regras, inclusive para separar e dimensionar as diferentes taxas que podem ou não serem arcadas pelo Estado brasileiro. Então, se permitiu, no juízo cível em geral, a possibilidade de que apenas algumas dessas taxas sejam contempladas pela assistência jurídica gratuita, até mesmo porque isso tem um peso financeiro, né, e que aí depende de uma devida comprovação, que até o texto que ao início do programa você destacou. Um aspecto importante é que na Justiça do Trabalho há uma discussão que foi travada no plenário do Supremo Tribunal Federal, ação direta de inconstitucionalidade 5.766, em que se definiu que na Justiça do Trabalho bastaria uma autodeclaração do empregado para que ele tivesse acesso à assistência jurídica gratuita. Isso se aplica tanto para fins de honorários sucumbenciais à advocacia, como também para honorários periciais. Então, essa é hoje um segmento da justiça em que tem uma diferenciação. Nós vamos voltar a falar sobre isso daqui a pouco. Agora vamos ver uma pergunta que nós recebemos de telespectador. Pode rodar. Qual é a principal instituição responsável por oferecer assistência jurídica gratuita? Doutor Daniel, são as defensorias? O senhor já adiantou aqui das são as defensorias né? públicas, né? E nós temos também essa figura, né, da advocacia pro bono e da advocacia dativa, porque ela serve como uma medida complementar, principalmente seja por interesse quando há insuficiência do Estado em oferecer o serviço, como também quando há especialidade ou até há também, porque isso é importante de frisar, que a advocacia no Brasil é uma profissão que ela é regulamentada a partir de uma ideia, um ideal de um munus público. Então, para determinar, há causas que elas não têm preço porque o valor delas é inestimável. E aí, para essas situações, a advocacia se posiciona e pontua e coloca a sua postura de defesa técnica especializada de maneira a auxiliar o acesso a esse direito de acesso à justiça. E as defensorias atuam em todas as áreas do direito, doutor Suchsberger? No desenho estabelecido pela Lei Complementar 80 e que conforma o que seja o preceito constitucional, nós temos a previsão da Defensoria Pública da União, né, que é uma defensoria pública de atuação na esfera federal e que igualmente está presente na jurisdição especializada. Então, na jurisdição eleitoral, por exemplo, na jurisdição trabalhista, na Justiça Militar da União e também na jurisdição comum da Justiça Federal. Nos estados, estado a estado, nós temos a organização da Defensoria Pública assim estabelecida. Mas nesse ponto que o professor Daniel lembra bem, há de se considerar também um debate recente no Supremo Tribunal Federal que trouxe bastante controvérsia, que foi quando o Supremo, num primeiro momento, estabelece que a nossa Constituição fez uma opção de modelagem institucional. Qual que é a opção? É preciso dotar, estruturar e assegurar a Defensoria Pública em todas as unidades da Federação e em todas as jurisdições. E aí, anos depois, na sequência, o Supremo igualmente afirma que não haveria uma exclusividade na prestação de assistência jurídica a esse hipossuficiente ou pessoa que busca a jurisdição sem condições financeiras de arcar com isso, quando o Supremo, então, autoriza que, excepcionalmente, municípios estabeleçam serviços de assistência judiciária. Então, há aqui, no ponto de vista desse desenho institucional da prestação de assistência jurídica e judiciária, vou fazer um comentário a respeito disso, uma verdadeira concorrência, mas cuja modelagem constitucionalmente estabelecida dá esse desenho principalmente à Defensoria Pública. Há um ponto interessante aqui. Como evoluímos nessas mais de 3 décadas de Constituição, a ideia de acesso à justiça ela não pode ser reduzida à litigância e processos. Então, assim como igualmente a ideia de uma assistência jurídica e assistência judiciária não pode ser limitada ao que seja dotar a pessoa de um advogado para que seja ajuizadas ações, aforados processos, não. Assim como a ideia de uma justiça multiportas e o tratamento adequado para a resolução de conflitos, é preciso compreender que essa assistência ela deva permitir a solução efetiva de casos. Inclusive, é importante destacar que o direito ele não é apenas individual. Então, por exemplo, mesmo no âmbito do Estado, existe uma concorrência, que eu chamaria até de uma cooperação, no que diz respeito ao chamado processo ou tutela coletiva, em que em algumas situações, o Ministério Público já fazia isso historicamente desde 85, com a Lei
de ação civil pública, mas recentemente se passou a reconhecer, tanto na legislação quanto na jurisprudência, a legitimidade da Defensoria Pública para litigar em processos de caráter coletivo que tivessem um impacto em populações mais vulneráveis. Bom, e vamos à última pergunta do bloco aqui. Quais são os documentos necessários para quem procura uma defensoria em busca de assistência jurídica gratuita? Dr. Suxberger, o que a pessoa precisa levar? Essa apresentação dos documentos que permitam a conclusão de que a pessoa é hipossuficiente, ela deriva da necessidade de atenção ao que seja aquele caso. Nós falávamos aqui que até mesmo uma pessoa jurídica pode ter uma situação de hipossuficiência demonstrada a ponto de permitir que a ela seja dada assistência. Então, essa comprovação documental, ela se dá principalmente pela demonstração de comprovante de residência, se o caso, a eventual demonstração que permite minimamente equacionar o que seja uma indicação de renda per capita naquela residência, mas, sobretudo, a eventual indicação, pode ser por uma simples descrição ou afirmação do próprio hipossuficiente, de que naquela quadra que ele se encontra, aquela situação não lhe permitiria custear o que seja o acesso a um processo ou à justiça, sem que disso derive prejuízo para a sua própria subsistência. Então, não há aqui uma fórmula fechada para tanto. Há situações, por exemplo, em que você tem pessoas com um certo universo patrimonial, mas que se veem contingencialmente numa situação de serem compreendidas como hipossuficientes. E para além dessa questão, igualmente, Flávia, a gente ainda tem um quadro em que muitas das vezes, a depender da conformação dessa prestação de assistência judiciária estado a estado ou quadro a quadro, há uma consideração igualmente no que seja também a natureza do direito ali colocado em jogo. Por exemplo, há várias unidades da Federação Brasil afora que o equacionamento do acesso a serviços de saúde, medicamentos de alto custo ou leitos hospitalares hoje, esse acesso é intermediado e dialogado entre instituições, Ministério Público, Defensoria Pública, o próprio Poder Executivo com o Poder Judiciário, cooperativamente, como o doutor Daniel bem mencionou, e esse equacionamento muitas vezes prescinde da demonstração da situação econômica e financeira daquele que ali busca o direito. Então, não há propriamente uma regra bem estabelecida ou fechada, mas sim a demonstração de que a pessoa não poderia arcar com aqueles custos sem prejuízo da própria subsistência. Nós vamos continuar nosso bate-papo daqui a pouquinho. Agora a gente vai a um rápido intervalo. O artigo 5º volta já. O artigo 5º está de volta, hoje falando sobre assistência jurídica integral e gratuita às pessoas hipossuficientes. E eu continuo conversando com Daniel Villanova, advogado especialista em direito constitucional, e com Antônio Suxberger, promotor de justiça do Distrito Federal e Territórios. Doutor Daniel, terminamos o primeiro bloco falando da documentação, dos critérios necessários para poder ter acesso a essa assistência gratuita. Mas existem alguns critérios que são objetivos? Flávia, existem sim. A legislação brasileira traz em diversos segmentos alguns critérios que servem de parâmetro para saber se o defensor vai conceder ou não aquele direito, né? No âmbito do Sistema Único de Assistência Social, nós temos, por exemplo, a lei do benefício de prestação continuada, que estabelecia inicialmente o critério de 1/4 do salário mínimo per capita em cada família para que você pudesse ser beneficiário do sistema de assistência social. E a gente poderia presumir que abaixo dessas situações ou até essas situações, a assistência jurídica seria necessariamente automática. O critério, a objetividade desse critério foi depois flexibilizada pelo próprio Supremo Tribunal Federal, no julgamento da reclamação 4.374 de Pernambuco, em que se estabeleceu que esses critérios têm que ser comprovados caso a caso, como o professor Suxberger destacou agora há pouco. Mais recentemente, no plenário do Supremo, no julgamento da ADI que mencionei, a 5.766, alguns ministros chegaram a destacar a necessidade de alguns critérios de teto. E aí se chegou a aventar, por exemplo, o limite do regime previdenciário do RGPS para que tivéssemos que seriam 4 salários mínimos, né? De
4 a 5. Então, existem esses critérios objetivos, mas o que é importante destacar é que quando o assistido ou o cidadão vai buscar o defensor público, cabe a ele fazer uma avaliação que é chamada discricionária para observar se, de acordo com a natureza daquele pleito, então, medicamento de alto custo ou outras questões, plano de saúde, assim por diante. O processo muda completamente a realidade, né? Exatamente isso. Bom, então nós vamos assistir agora uma reportagem aqui da Rádio e TV Justiça, antes de continuar a nossa conversa. De acordo com o processo, o profissional pedia na Justiça o reconhecimento de vínculo de emprego e o pagamento de verbas rescisórias, mas faltou a audiência contra a pizzaria em que trabalhava. Por causa do não comparecimento, o juízo de primeiro grau determinou que o trabalhador pagasse as custas processuais. O pizzaiolo recorreu ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo, com o argumento de que não poderia ser condenado por ser beneficiário da justiça gratuita. No entanto, o TRT negou o pedido, ficando mantida a determinação de pagamento das custas com base na CLT. O profissional entrou com recurso no Tribunal Superior do Trabalho, mas sem sucesso. Para o relator do caso, o ministro Alexandre Luiz Ramos, considerando-se que a ação trabalhista foi ajuizada na vigência da Lei 13.367 de 2017, a chamada reforma trabalhista, e que foi arquivada por ausência injustificada do trabalhador, a condenação ao pagamento das custas processuais não afronta os dispositivos constitucionais apontados pela defesa do trabalhador. Por unanimidade, a 4ª turma acompanhou o voto do relator. Doutor Daniel, não cumpriu ali as regras, faltou a audiência, pode perder o benefício? Pode, não só pode, como a regra de que perde, né? Especificamente no caso da Justiça do Trabalho, nesse mesmo precedente que estamos mencionando, que é um precedente de referência para esse inciso 74, né? ADI 5.766. O Supremo definiu e julgou inconstitucionais algumas normas da CLT que traziam a necessidade de que houvesse essa comprovação da hipossuficiência para que fosse concedida assistência gratuita. E o que o Supremo definiu é que basta a autodeclaração do empregado especificamente, mas que se ele não comparece à audiência, ele perderia esse benefício em razão da falta de uma postura colaborativa, uma vez que ele é beneficiário de um modelo que é pautado por uma ideia, inclusive, de compensação do que a gente chama de paridade de armas, e que a falta dele traria um compromisso para a ideia de colaboração, o princípio de cooperação e de colaboração com a justiça. Doutor Suchsberger, e a gente já falou um pouquinho aqui desse julgamento do STF de 2021, na ADI 5766, que julgou inconstitucionais, né, os dispositivos da reforma trabalhista de 2017, que determinaram o pagamento de honorários periciais e sucumbenciais por beneficiários da justiça gratuita. Queria que o senhor comentasse agora a importância de decisões como essa. Então, no curso do processo, há uma série de atividades que demandam das partes a antecipação do pagamento, por exemplo, de honorários periciais ou outras situações. E o que fazia a reforma trabalhista era, de alguma maneira, impor a um ônus, especificamente a figura do trabalhador reclamante, que ele não poderia suportar caso não dispusesse de valores financeiros, econômicos para tanto. Então, quando o Supremo estabelece essa situação, ele novamente equaliza o quadro desse hipossuficiente, como o professor Daniel anotou bem, há custos, mas dessa pessoa não se exigirá, o Estado, então, arcará com isso de maneira a não obstar, não prejudicar o acesso à jurisdição. Há um ponto aqui interessante, Flávia, que é o fato de que nós estamos falando especificamente de um rigor maior dos ônus processuais fixados àquele que se veja beneficiário da justiça gratuita. Mas, igualmente, é preciso lembrar também que a situação de que alguém que seja demandado, vou dar o exemplo mais extremado, num processo criminal, jamais essa pessoa deixará de ter um defensor ao seu lado unicamente por não dispor de condições de arcar com seus custos ou sequer querer um defensor ao seu lado. Olha que interessante. No direito brasileiro, por exemplo, no processo penal, a presença da ampla defesa, que abrange não apenas a autodefesa, mas também a defesa técnica, tem um caráter tal de indisponibilidade, tem uma exigência tamanha de realização obrigatória, que, tendo possibilidade de arcar com esse custo ou não, ou até mesmo sequer indicando o advogado, é necessário que para o processo tenha validade lhe seja nomeada a figura do defensor dativo. E o que é o defensor dativo?
é o defensor indicado pelo juízo. Agora, doutor Daniel, além dessa hipótese que a gente falou aqui na reportagem, que faltou audiência, o beneficiário ele pode perder essa questão da assistência jurídica gratuita por algum outro motivo? Sim, inclusive no caso específico dessa ADI, o que se definiu foi que o beneficiário, no caso o reclamado da Justiça do Trabalho, ele pode pleitear e simplesmente declarar, né, a situação de hipossuficiência, e o Supremo definiu que até 2 anos, né, na verdade, as verbas que ele receber desse processo trabalhista, elas não seriam impactadas necessariamente pelos custos relacionados à assistência jurídica gratuita. E que aí caberia ao credor, no prazo de até 2 anos após o encerramento do processo, pleitear a necessidade do pagamento desses custos, principalmente em caráter de honorários advocatícios, caso se verifique que nesse período de 2 anos a condição econômica do reclamante, no caso da Justiça do Trabalho, se modificou e ele passou a ter condições de arcar com a situação. Então, é o que a gente chama em direito de rebus sic stantibus, né? Que a situação é avaliada conforme o momento, conforme a realidade econômica. Esse ponto que o professor Suxberger destacou, ele é muito importante, porque a gente precisará ter uma atenção muito clara em qual que é o segmento da justiça que está sendo avaliada. No caso da justiça penal, se sustentou, inclusive, que em matéria de juizados especiais isso não seria indisponível. Já em matéria de processo administrativo, tem súmula vinculante do Supremo estabelecendo que a defesa técnica por advogado ao servidor público ela não é necessária e não invalida, por exemplo, nem mesmo um processo administrativo disciplinar. O que precisa ser visto a todo momento é a relação de custo-benefício. Então, no caso da Justiça do Trabalho, um efeito que o Supremo não se pronunciou ainda especificamente é que hoje nós temos um regime para o Código de Processo Civil, que traz esses requisitos mais rígidos, como o professor Suxberger destacou, e a Justiça do Trabalho que está adotando critérios um pouco mais amplos. Então, o que acaba acontecendo na prática da advocacia trabalhista é que voltamos a ter pedidos de indenizações trabalhistas de caráter milionários ou até elevados, e na hora da fixação dos honorários os valores estão sendo reduzidos. Então, o que a gente tem aí é até um excesso de litigiosidade que poderia ser resolvido por um sistema que é parajudicial. Você poderia incentivar o modelo de acordos, de acordos extrajudiciais ou de conciliação com menos tempo, porque é importante destacar que isso afeta também a chamada razoável duração do processo. Vamos à última pergunta de telespectador. É possível pedir justiça gratuita para mais de um processo? Dr. Suxberger. Sim, é possível e essa apreciação ela é feita caso a caso. Então, jurisdição a jurisdição, caso a caso, e inclusive no mesmo processo, Flávio, em fases diferentes. Então, a gratuidade da justiça ela é concedida como regra quando a pessoa acessa a jurisdição em primeira instância. Mas pode acontecer de que a situação que enseja essa hipossuficiência ocorra, por exemplo, no curso de um processo que já se encontra em andamento, por exemplo, numa fase recursal. E aí, nesse momento, o que a parte faz é se dirigir ao órgão competente, funcionalmente competente. Então, por exemplo, se em recorribilidade especial no STJ, em recorribilidade extraordinária, Supremo Tribunal Federal, em apelação, recorribilidade ordinária nos tribunais de justiça e TRFs, e pleitear essa gratuidade. E em diferentes processos, pedidos distintos apreciados causa a causa, né? Então, o juiz tem que decidir, de fato, em cada um desses processos, a concessão desse benefício. Doutor Daniel, para a gente finalizar, a justiça gratuita cumpre seu papel social? Olha, ela tem, na verdade, até nós podemos observar isso com os números, né, da Defensoria Pública no Brasil. Tem uma progressão não só de quantidade de atendimentos, como também da expansão do serviço, né? A gente tem a primeira Defensoria Pública no Brasil, ela foi criada antes mesmo da Constituição de 88, que foi a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. E um dos desafios, e que aí a jurisdição do Supremo Tribunal Federal é importante nesse sentido, foi o passo de garantir isso como um dever de estabelecer esse serviço como oferecido para a população.
Me parece hoje, Flávia, que o grande desafio é tentar trabalhar a ideia do acesso à justiça não apenas como acesso ao judiciário. E aí onde iniciativas como a das comissões tripartites ou quadripartites de saúde, por exemplo, se mostram muito úteis, porque é um espaço que evita a judicialização com a resolução do conflito. Então essa é uma perspectiva hoje que eu imagino que é uma fronteira no que diz respeito à assistência jurídica gratuita no Brasil. Bom, e assim nós chegamos ao final de mais um programa. Dr. Daniel Villanova, Dr. Antônio Suchsberger, muito obrigada pela participação de vocês aqui. Eu agradeço também a sua companhia. Você pode rever os programas nas nossas redes sociais. Você encontra a gente pelo @Rádio e TV Justiça. Até o próximo artigo 5º. Tchau!